Isso é a palavra glória, quando você estuda no hebraico. É como se nós estivéssemos pedindo: Deus, vem com o peso da tua opinião nesse lugar. Não importa necessariamente a opinião de um, de outro, de A e de B. Nós queremos a glória de Deus, nós queremos a opinião de Deus no culto. Amém? Que bom que você veio, viu? Amém. Abra aí comigo a sua Bíblia. Aqui o meu ponto, o Espírito Santo já está ali me dando as coordenadas. Mas eu quero que o pessoal abra a Bíblia em Romanos, capítulo 4. Antes de seguir aqui, nesse cronograma, ela falou assim: olha, lembra de dar um feliz ano novo. Mais o que, doutora? Claro, eu pedi para você abrir em Romanos 4, porque eu quero que você de alguma forma se conecte com aquilo que a gente falou na quinta-feira. Quinta-feira nós tivemos, quem esteve aqui na quinta-feira? E eu fiz uma promessa na quinta-feira, quem lembra disso? Lembra, Felipe? Alguém mais lembra da promessa que eu fiz na quinta? Oi? Eu prometi na quinta-feira que aquilo que eu iniciei na quinta eu terminaria, eu finalizaria no domingo. Então, se você não veio na quinta, não, eu vou ter compaixão, eu vou introduzir com aquilo que eu falei na quinta. Mas de fato os pastores Júnior e Thaís nos enviaram aqui, a fim de que nós pudéssemos conduzir o culto, e nós sempre prontamente atendemos, porque a gente acredita naquilo que Deus colocou sobre a vida dos pastores. Você sabe, você que é daqui da Sente Peruíbe, sabe que os pastores Fábio e Josi, eles estão em viagem, num tempo de descanso, num tempo de renovo, e a gente acredita que Deus vai falar grandemente ao coração deles, e eles voltarão poderosos em Deus. E eu quero então aproveitar esse momento, antes de ler Romanos 4, de orar com você, orar pela vida dos pastores, agradecer a Deus pela vida dos pastores Júnior, Thaís, Leonel. Vem o pessoal da Sente Itanhaém aí. Vamos dar graças a Deus pela vida dos nossos pastores. Pai, nós te damos graça porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos pela vida dos pastores Júnior e Thaís, que com amor, carinho, coração missionário sempre tem investido nessa casa aqui em Peruíbe. Muito obrigado por isso. Obrigado pela igreja de Itanhaém, que sempre tem enviado pessoas para servir nesse lugar. Como igreja nós oramos também em nome de Jesus, a despeito da vida dos pastores Fábio e Josi, pedimos a tua boa mão, o teu favor sobre eles, que eles sejam alcançados agora mesmo, onde eles estiverem, sejam encorajados, visitados por ti. Concede graça e favor, lucidez e alinhamento espiritual, para que eles percebam especificamente aquilo que o Senhor quer falar ao coração deles para esse tempo, para esse próximo ano. Nós os abençoamos como igreja e reconhecemos, Senhor, com alegria no coração a liderança deles, em nome de Jesus, amém. Feliz ano novo. Nós estamos no primeiro dia do ano, e quantos estão empolgados para esse ano? Amém. Eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós somos daqueles assim que fazemos muitos planos, e na quinta-feira eu disse assim: olha, não faz sentido fazer planos se você não tiver disposição interior para executá-los. Quantas vezes nós fazemos planos e dizemos assim: agora vai, e eu não vou nem falar do peso, né? Isso aí não pode falar, porque... mas o pessoal diz assim: olha, não, agora eu vou visitar o meu pai, agora eu vou dar atenção para minha mãe, agora eu vou... não, exercício não pode também, porque isso aí... E a gente coloca uma lista que é o ideal. Só que o ideal sem disposição, ele não é executável. Então, se você fez uma lista, eu quero te encorajar a checar a disposição do seu coração para executar essa lista. Se você não fez uma lista, eu quero ao menos te encorajar a viver habilmente aquilo que Deus colocou no seu coração, pontualmente nesse ano. Porque eu imagino que para uns que fazem listas e para uns que não fazem listas, são 365 dias, a não ser que nós tenhamos falado de um ano bissexto, não é isso? Quem abriu em Romanos 4? Amém. Diz assim, a partir do verso de número 13, Romanos 4,
verso 13. Porque a promessa dada a Abraão e a sua descendência de que seriam herdeiros do mundo. Abraão seria o quê? Como é que está aí na sua versão? Herdeiro do mundo, herdeiro. Quem mais tem uma versão diferente? Todos têm herdeiro do mundo? Não? Como é que está aí? Para os descendentes seriam herdeiros do mundo. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes. O que ele prometeu? Isso, a Abraão e os seus descendentes. Vocês estão vendo aí logo nesse texto introdutório que existe uma herança para Abraão, e é só para Abraão. O texto diz: e aos seus descendentes. Nós vamos tentar entender quem são os descendentes de Abraão hoje. Continuando o texto: não foi dada essa promessa mediante a lei, mas mediante a justiça de sua fé. Pois se os que se baseiam na lei fossem os herdeiros, a fé resultaria inutilmente invalidada a promessa. Verso 15: porque o motivo de ira é a lei, mas quando não existe lei, tampouco há transgressão da lei. Presta atenção aqui rapidamente. É justo haver lei. Era necessário haver lei na timeline de Deus, porque se não houvesse lei, como é que Deus responsabilizaria os homens por seus erros? Se não houvesse lei, de que modo Deus cobraria a humanidade a um certo jeito, ou um certo modo de viver? Ok? Quantos entendem essa lógica de Deus? Então Deus estabelece a lei, não para que ela seja atuante durante todas as eras, mas a lei tem um espaçamento de vigência, tem um espaçamento de atuação. E ora, o motivo básico é porque Deus quer estabelecer um jeito de viver, um modo de viver. Se não há lei, não há transgressão. É uma lógica coerente. Verso 16: por esta razão somos justificados pela fé, que é pela graça, para que a promessa seja firme para toda a sua descendência. A promessa será firme para quem? Só para Abraão? Para toda a sua descendência. E aí continua dizendo: não somente para os que se baseiam na lei, mas também para os que são da fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Verso 17: como está escrito: te pus por pai de muitas nações, perante Deus em quem tu cresces, que dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Eu gosto disso. Chama as coisas que não são como se fossem. Eu vou falar isso mais uma vez, porque eu quero que você já pegue isso no espírito. Chama as coisas que não são como se fossem. Amém. Verso 18: e sem ter esperança, Abraão creu na esperança de que chegaria a ser pai de muitas nações, como que está escrito: assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer, no verso 19, em sua fé, embora considerasse seu corpo morto, o qual era de 100 anos, e o ventre morto de Sara, não duvidou da promessa de Deus como um incrédulo, antes fortaleceu-se na fé, dando glórias a Deus, convencido de que o Deus que prometera a ele podia cumprir. Por isso sua fé lhe foi considerada como justiça. Mas não somente em razão dele foi escrito isso, que foi também considerada a sua fé como justiça. Verso 24: mas também por nossa causa. Repita assim: por minha causa. Por minha causa. Por minha causa. Só mais uma vez: por minha causa. Por minha causa. Vou continuar aqui o texto: por vossa causa, ou por nossa causa, porque também nos será considerado, nós que cremos naquele que ressuscitou ao nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, o qual foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para nos justificar. Eu acabei de ler Romanos capítulo 4, do verso 13 ao 25. Para você que gosta de tomar nota, o tema daquilo que eu quero compartilhar é a continuidade do que eu iniciei na quinta-feira. O tema que eu utilizei foi transição de ambientes. Quantos lembram disso?
transição de ambientes. E na quinta-feira eu iniciei a mensagem abordando Gênesis capítulo 12, verso número 1, quando demonstra o chamamento de Abrão. E eu dizia que Abrão, naquele texto de Gênesis 12, ele não estava sendo chamado. Pergunta assim, como é? Vai lá, como é? Como é? Sim, Abraão não estava sendo chamado em Gênesis 12. O que estava acontecendo, na verdade, era uma renovação de um chamado anterior. Muitas vezes nós lemos Gênesis 12, e muitas vezes eu já preguei isso. Eu dizia assim, aqui é o texto em que Abraão está sendo chamado. Só que, à medida que eu fui amadurecendo nas Escrituras, eu li Atos capítulo 7, capítulo 8, quando Estevão faz um panorama bíblico, ele diz que Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus, não foi em Padã Arã. Em Gênesis 12, ele está em Padã Arã. Só que Estevão diz que ele foi chamado em Ur dos Caldeus, e era uma distância significativa, ou seja, em Ur dos Caldeus, Deus já tinha dito para Abraão: ei Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para uma casa, ou uma terra que eu vou te mostrar. Só que você precisa deixar a tua casa, você precisa deixar a sua terra. O que acontece é que Abraão, ele dá uma resposta em partes assertiva a Deus. Por que em partes? Porque nós lemos Gênesis 12, se você puxar um verso anterior, Gênesis 11, 32, você vai ver Terá, o pai de Abraão, morrendo. Ou seja, eles tinham se movimentado de Ur dos Caldeus, em resposta a um convite e um chamamento. Mas quando eles chegam em Padã Arã, por algum motivo, eles vão parar, o pai de Abraão morre, e então Deus renova o chamado de Abraão. E então o quê? O que aconteceu para Deus renovar o chamado de Abraão? Pergunta para mim, o que aconteceu hoje? O que aconteceu? O pai dele morreu. A primeira aplicação que eu quero fazer é que, se for necessário pessoas saírem da minha vida e da sua vida, elas vão sair porque tem um propósito a cumprir. A expressão então de Gênesis 11:32 para Gênesis 12 no hebraico é um então de fato. Ou seja, é como se o texto quisesse dizer o seguinte: Deus só renovou o chamado de Abraão porque morreu seu pai. É como se de alguma forma Terá, pai de Abraão, estivesse travando a transição de ambiente de Abraão. Deus tinha dito para ele: deixa teu pai, deixa tua mãe, mas tinha lá Terá e ainda tinha um Ló, que mais para frente seria separado também. Existe temor nisso aqui, porque eu não quero que pessoas morram, eu não quero que pessoas partam dessa para melhor, mas é importante que a gente se atente. Deus está me chamando para que tipo de movimento nesse ano de 2023? Que transição de ambientes nós precisamos fazer para a gente cumprir um chamamento eterno? Qual o ambiente que eu preciso deixar? Quais são as pessoas que eu preciso deixar para eu poder adentrar um 2023 com fé, com firmeza e transicionar de um ambiente para o outro? Então, na quinta-feira eu introduzi e disse que Abraão deixou pelo menos 3 ambientes. Qual ambiente? Um ambiente geográfico, que era um ambiente de proteção. Ele já sabia onde estava a padaria deles, ele sabia onde comprar o bujão de gás. Sabe quando você mora numa cidade há muitos anos, você sabe onde tem tudo? É como se Deus tivesse pedido para Abraão assim: ó, deixa esse ambiente de conforto, você já tem manuseio, você entende aqui. Ele também pediu para sair do ambiente ou da casa do seu pai. É um ambiente de afeição, é um ambiente de afetividade. É como se Deus estivesse dizendo assim para Abraão: Abraão, você precisa parar de depender emocionalmente dos seus. Eu tenho algo para você. Eu vou pegar pesado agora em amor. Nós precisamos parar de ser dependentes emocionais das pessoas. Ah não, mas é porque não, tem uma pessoa que eu amo tanto, eu gosto tanto, ela é tão legal, e a gente fica buscando a aprovação das pessoas, não transiciona os ambientes e não cumpre um propósito.
Porque a gente está apegado. É fácil amar o outro. É fácil amar o outro. Só que às vezes a gente ama tanto que a gente deixa de viver o propósito porque está com a afeição arraigada no nosso interior. Abraão precisou deixar pai e mãe. Isso significa que ele precisou deixar um ambiente de afetividade. Sabe qual foi o outro ambiente que ele precisou deixar? Então sai da tua terra, sai, deixa seu pai e sua mãe, deixa sua parentela. Sabe aquele meio social, o convívio que muitas vezes te aprisiona? Sabe aquele grupo de pessoas que você até gosta de estar, mas você sabe que é o grupo de pessoas que te impede de avançar? Eu vou te dar uma dica. Você quer continuar crescendo no ano de 2023? Você chega para as pessoas mais vitimistas que andam ao seu redor e faça uma proposta. Eu quero te convidar a crescer comigo em 2023. Você topa? E a pessoa, se ela te ama e quer crescer, ela vai dizer assim: eu topo. E aí você vai dizer para ele: então a primeira coisa, você precisa parar de ser vítima. Tudo para mim dá errado. Tudo para mim não dá certo. Ai meu Deus, que aqui não dá. Ai, porque para mim as coisas são mais difíceis. Ó, pelo amor de Deus, se essa pessoa não quiser crescer, sai de perto dessa pessoa. Vitimista não prospera, vitimista não cresce. Abraão precisou deixar um ambiente em que a sua parentela em alguma medida o travava. Você pode estudar o contexto, pode estudar a historicidade de Ur dos Caldeus. Era um lugar onde tinha sobrepostas, era uma cidade abastada, era uma cidade rica. A família de Abraão era uma família boa financeiramente. A cidade de Abraão era uma cidade boa de recursos. Ele precisou abrir mão de conforto, ele precisou abrir mão de recursos, ele precisou abrir mão de pessoas. Por quê? Porque tinha uma promessa, porque tinha um chamamento, porque ele seria herdeiro do... Ele seria herdeiro do mundo. Deus estava dizendo para ele: olha, tem uma promessa, você vai ser herdeiro do mundo, mas não somente você, Abraão, você vai ser um pai, tem uma descendência que eu estou querendo entregar. Junto a você, ele tem uma descendência que participará desse governo, desse domínio, que serão herdeiros da promessa. Essa foi a introdução de quinta-feira. Agora, qual é a minha intenção nesta noite? Entendendo o contexto de Abraão, aqui em Gênesis, a gente transitar para Romanos capítulo 4. E eu preciso de graça de Deus para fazer isso, porque agora nós estamos vendo em Romanos 4 o apóstolo Paulo utilizando os textos e o chamamento de Abraão para estabelecer um princípio no Novo Testamento. E qual é o princípio que o apóstolo Paulo está estabelecendo em Romanos? A essência dessa carta é a justificação pela fé. A essência de Romanos é o seguinte: não são obras que nos dão o que nós precisamos espiritualmente. As obras, na verdade, evidenciam o que nós cremos. Paulo está tratando o assunto da justificação pela fé, dizendo o seguinte: olha, existiu uma promessa que veio antes de vocês, e agora vocês podem acessar essa promessa, porque veio um descendente de Abraão. Quem é o descendente de Abraão? No artigo definido: o descendente de Abraão, o Cristo. O Cristo cumprindo uma promessa, levando sobre si as transgressões do mundo. Em Cristo houve uma transição de aliança, da lei para a graça. E agora, por causa dessa morte, por causa dessa cruz, porque Jesus levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, Paulo está dizendo para o pessoal de Roma: olha, vocês precisam pegar o modelo, vocês precisam levar em consideração a fé que Abraão teve. Quantos estão entendendo até aqui? Vocês precisam perceber que houve uma promessa que era para ser herdeiro do mundo. Houve uma promessa que não seria só para Abraão, mas para todos os seus descendentes, agora no plural.
eu não estou falando do descendente, mas dos descendentes, que envolve a igreja. E é nessa transição de ambientes que Jesus chega. É interessante que Jesus vive transições de ambiente, assim como nós precisamos viver transições. Jesus transita não só geograficamente no seu período na terra, como ele também faz uma transição de aliança, uma transição de leis, a ponto de fazer convergir nele esta transição. E ele está apontando para um futuro profético, dizendo assim: ei igreja, ei descendentes de Abraão, vocês são herdeiros de uma promessa. Existe um ano de 2023 para nós vivermos como herdeiros e co-herdeiros. Existem coisas práticas em Deus que nós vamos viver, mas para isso nós precisamos pontuar quais os lugares, quais as pessoas, quais os ambientes que precisamos deixar. Eu e você, nós jamais entraremos no novo se a gente não abrir mão do velho. Nós jamais vamos adentrar um destino profético sem a gente deixar a trava da transgressão da lei. A proposta nessa noite é dizer para você assim: 2023, 1º de janeiro, é só mais um ano comum para quem é comum. Para quem é comum, 1º de janeiro é comum. Agora, se existem protagonistas aqui, se existem herdeiros e co-herdeiros, se existe uma descendência de uma promessa, se existe alguém que diz assim: eu me aposto disso, isso é para mim, eu vou dizer para você: então você não é comum. Ainda que você seja dos bastidores, eu vou te dizer: você não é comum, porque tem uma promessa sobre a minha vida e a sua vida. Essa não é uma mensagem triunfalista, essa é uma mensagem realista para quem que já foi salvo em Cristo. Eu não quero viver o ano de 2023 de forma comum. Eu quero transitar e transicionar todos os ambientes que forem necessários, para que eu possa me apossar dessas promessas, sendo um descendente de Abraão. Como é que nós podemos aprender então com a fé que Abraão teve? E estou então desenvolvendo essa mensagem já. Olha comigo aí, no verso 16. Abraão é um modelo de fé. Por esta razão somos justificados pela fé, que é pela graça, para que a promessa seja firme para toda a sua descendência, não somente para os que se baseiam na lei, mas também para os que são da fé de... A fé de... Quantos pegaram isso aí no texto? A fé de quem? Já pensou a sua fé se torna uma fé modelo, uma fé padrão para a sua família? Já pensou quando o pessoal fala assim: olha, a fé aqui agora, a fé do Alexandre, a fé do Endel. Vocês percebem que Abraão, ele se torna um modelo de fé? Por que Abraão se tornou um modelo de fé? Eu vou dizer, primeiro, porque aprove a Deus o escolher. Mas Abraão precisou deixar 3 ambientes, lembram disso? Agora eu pergunto, qual o ambiente que Abraão foi depois de ter deixado esses ambientes? Um ambiente incerto. Deus disse para Abraão: Abraão, deixa sua terra, deixa o seu pai, deixa os seus parentes. E sabe o que Deus disse para Abraão? Agora você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ora, não faz sentido. Como é que Deus pede: deixa isso, deixa isso, deixa isso, e vai para o lugar que eu ainda não te disse? Abraão sai desses 3 ambientes que eu já citei, e ele adentra um ambiente incerto. Repita assim comigo: eu preciso adentrar um ambiente incerto. Ao invés de você dar feliz ano novo para as pessoas, você diz assim: ó, feliz ano incerto. Por que Abraão foi feito pai da fé? Porque Abraão adentrou um ambiente incerto. Deus, ele é Deus, Deus é organizado, Deus é poderoso. Para formar um pai da fé precisa de um ambiente incerto. O ambiente incerto é uma indústria da fé. Quando você não tem controle, quando
você precisa necessariamente aplicar fé. Então Deus está dizendo para Abraão: você transiciona desse ambiente de conforto, de segurança, em que você já tem domínio, tem segurança financeira. Agora você vai para uma terra que eu vou te mostrar, um ambiente incerto, porque é no ambiente incerto que eu formo um pai na fé. Não é no teu ambiente de segurança que você cresce em fé. Não é quando você tem controle que você cresce em fé. Você cresce em fé quando as coisas saem do lugar. Está fazendo sentido? Então é por isso que Abraão pode ser um modelo de fé, porque Abraão deixou o que precisava deixar, e ele adentra um lugar desconhecido. O lugar desconhecido é onde tem ouro. Eu quero encorajar você em fé, não ter medo de viver 2023. Eu sei que as coisas não estão tão fáceis, mas se voltar em 99, você vai ver que algum pastor disse: o ano 2000 também não vai ser fácil. Você pode perceber que é um ciclo. Todo ano todo mundo fala a mesma coisa: esse ano não vai ser fácil, esse ano não vai ser fácil. Estamos nós aqui em 2023. Vamos para cima. Aleluia. Vamos viver o que tem para viver. Vamos sustentar nossa fé. Vamos desenvolver a fé que Abraão teve, até se tornarmos um modelo de fé para a nossa casa, um modelo de fé para as pessoas que andam conosco. Quantos podem dar um amém por isso? Amém. Eu nasci em 88. Eu lembro de algumas memórias de 94, quando o Brasil foi campeão do mundo. Eu estava na mesa de sinuca do meu pai celebrando, e eu já escutava alguém dizer assim: o mundo não está fácil. Que eu nasci para desfrutar de coisa fácil. Eu quero viver tudo que eu tenho para mim. Se vai ser fácil, se vai ser difícil, para mim não importa, vamos viver. Meu irmão, eu não sei você, mas eu sou daqueles otimistas, encorajadores, e eu estou dizendo assim: eu vou para cima. Glória a Deus. Por que Abraão pode ser um modelo de fé? Porque ele depositou a sua fé em Deus. Olha aí o verso 17. Como está escrito: te pus por pai de muitas nações perante Deus, em quem tu crestes. Para a gente transicionar de ambientes em fé, nós precisamos centralizar a nossa fé, a nossa crença em Deus. A autoconfiança é importante, eu gosto disso. Muitas vezes a minha autoconfiança me sabota, porque tem hora que eu acho que eu sei pra caramba. Essa é a minha vulnerabilidade. Eu não tenho problema de falar os meus erros e os meus defeitos. Tem hora que eu me acho, mas eu tenho aprendido nos últimos anos a depositar minha confiança em Deus. Baixar a bola e dizer assim: eia, seu menino, olha o que o Senhor Deus está falando e creia nele. Creia naquilo que Ele te diz. Porque a autoconfiança nos leva muitas vezes a fazer um monte de coisa que Deus não pediu para fazer. Porque a gente começa a tomar gosto da coisa, faz uma vez dá certo, faz outra vez dá certo. Daqui a pouco a gente não está nem orando mais para saber se tem que fazer ou não. Olha o que Abraão fez: ele depositou a confiança em Deus. Autoconfiança é bom, mas confiar em si é diferente. Abraão confiou em Deus, por isso ele é um modelo. Se eu te perguntar, em quem você tem depositado a sua confiança? Porque às vezes eu deposito a minha confiança na empresa que Deus me deu. Quando a gente está faturando bem, eu digo: boa. Às vezes eu deposito a minha confiança nos meus pastores, nos líderes. Cara, quando o pastor Júlio chegar e me falar tal coisa, eu vou, é isso aqui. Às vezes eu deposito a confiança na minha esposa. Se minha esposa disser que é para fazer, eu vou fazer. Eu pergunto: em quem você deposita a sua confiança? Sabe de uma coisa, meus irmãos? As pessoas que têm a fé que Abraão teve, elas têm algumas características, e eu já estou concluindo a mensagem. A primeira característica das pessoas que têm a fé que Abraão teve está aí no verso 18. Olha o que diz o verso: e sem ter esperança ele creu,
na esperança de que chegaria a ser pai de muitas nações, como que está escrito, assim será a tua descendência. Sabe qual é a primeira característica de alguém que tem a fé sólida, uma fé sadia? Espera crendo, mesmo contra todos os prognósticos. Disseram que não vai dar? Creia. Foi Deus que disse? Então vai acontecer. Se Deus te disse, pode vir o governo, pode vir teu pai, tua mãe, teu tio, teu amigo, falar que não vai dar certo. Mas se Deus disse, creia contra todos os prognósticos. Essa é a primeira característica de alguém que tem uma fé vibrante, uma fé ousada, uma fé fundamentada no sacrifício redentivo de Cristo. Abraão creu contra todos os prognósticos. Ele já idoso, 100 anos, Sara também. Não existia possibilidade, a ponto deles colocarem uma Hagar no meio. Pega essa concubina aqui, Abraão, faz um filho nela, porque não vai dar certo. Vamos parar de colocar Hagar no meio da promessa que Deus nos deu? Ah não, mas está difícil, Alexandre. Não tem nenhuma possibilidade de acontecer, humanamente falando. Show de bola, eu continuo crendo, porque quem disse foi Deus. Se Deus disse, vai. Então quem crê mesmo contra todas as possibilidades humanas, tem características de alguém que é fundamentado na fé que Abraão teve. Agora eu pergunto, Abraão desfrutou da promessa, sim ou não? Sim ou não? Nasceu Isaac ou não? Vai nascer o teu Isaac. Então somente creia. Se você precisa transitar e transicionar ambientes para que o teu Isaac venha à tona, faça. Com dores, faça. Cansado, faça. Saindo da zona de conforto, faça. Mas Alexandre está tão gostosinho, mas Alexandre aqui está tão legal, está cômodo. Faça. Sabe qual é a segunda característica de alguém que tem a fé que Abraão teve? Uma fé que recebe as promessas, não desfalece na fé, mesmo reconhecendo a sua limitação. Olha o verso 19. E sem se enfraquecer em sua fé, embora considerasse o seu corpo morto, o qual era de 100 anos, e o ventre de Sara morto. Você está fragilizado? Literalmente? Seu corpo não está legal? Você está com problema de saúde? A pergunta não é como está seu corpo. A pergunta é, tem promessa? A pergunta é, tem promessa? A pergunta é, Deus disse que vai acontecer? A pergunta é, Deus falou alguma coisa sobre você? Ah, mas Alexandre, eu estou com dor aqui, eu estou com dor aqui, o meu corpo é assim. Alexandre, eu já estou com 45 anos, Alexandre, eu já estou com 50. A pergunta não é como está seu corpo, não é como está o seu físico. A pergunta é, tem promessa? Deus disse. Não desfaleça na fé. Reconheça a sua limitação. Seja honesto. Diga, olha, eu não estou bem, meu pé dói, minhas costas dói. Você pode reconhecer e deve reconhecer os teus limites. Eu reconheço os meus limites. Eu sei onde dói, eu sei onde o meu calo aperta. Mas eu te digo, reconhecer os teus limites não pode ser o mesmo que desfalecer na fé. Não pode ser o mesmo. Reconhecer o teu limite, na verdade, é um pressuposto para dizer assim, Deus, faça alguma coisa. Reconhecer o seu limite é dizer assim, olha, eu não posso, o Senhor pode. Então não desfaleça na fé nesse ano. Se precisar transicionar de ambientes, não desfaleça na fé. Não desfaleça. Essa é uma fé que te leva à execução. Essa é uma fé que te leva ao cumprimento da promessa. Não desfaleça na fé. Eu quero entregar uma palavra profética para você. Eu quero te dizer uma coisa.
A fé não se decompõe. A fé não se decompõe. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, quando ele está diante do fim da sua carreira. Ele diz assim: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a... Porque a fé não se decompõe, a fé se guarda. À medida que o tempo passa, a gente tem a tendência de achar assim: eu já fui mais crente. Deixa eu te dizer uma coisa: é camada de fé sobre camada de fé. É camada de fé sobre camada de fé. A fé não se decompõe, a fé é geracional, a fé não morre, a fé não dorme, a fé é... Sabe qual é a terceira característica de alguém que tem a fé que Abraão teve e transiciona de um ambiente para o outro para poder viver a promessa? Não duvida e não é incrédulo. Verso 20 do capítulo 4: não duvidou da promessa de Deus como um incrédulo, antes fortalecendo-se na fé, dando glórias a Deus. Muitas das promessas que Deus nos entregou, elas não são concretizadas, porque no processo, veja bem, presta atenção nisso, no processo nós deixamos de crer. Geralmente quando demora, geralmente quando vai ficando difícil, geralmente quando não faz sentido, é no processo que a gente perde a fé. Eu quero te encorajar: mantenha. Deus disse, vai acontecer. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Por fim, ele se fortaleceu no Senhor. Olha o verso 20, parte B: se fortalecendo na fé, dando glórias a Deus. Eu caminhei com um pastor chamado Jonathan. Não sei quantos conhecem, do Vale da Bênção, Missão Antioquia. Pastor Jonathan é conhecido no Brasil como um gigante da fé no tocante à obra missionária. Ele que fundou a primeira missão que enviou missionários para fora do Brasil, a partir do Brasil. Ele é um dos líderes do presbiterianismo renovado no Brasil. E eu caminhei com ele durante 3 anos, e uma das coisas mais profundas que eu aprendi com esse homem foi quando acontecia alguma situação. Ele dizia, com seus 85 anos: vamos dar 10 glórias a Deus. E aí então nós começamos a contar: 1, glória a Deus; 2, glória a Deus; 3, glória a Deus. E nós dávamos 10 glórias a Deus. Dependendo da situação era 15, 20. Por que foi uma das coisas mais profundas que eu aprendi com um homem com tamanha bagagem? Aprendi outras coisas mais. Eu descobri isso que Abraão viveu no verso 20. Antes se fortalecia na fé, como? Dando glória a Deus. Quando você der um glória a Deus, nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Quando você dá um glória a Deus, você fortalece a sua fé. Quando você dá um glória a Deus, você cresce em fé. Então que nós possamos falar: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque nós fortalecemos a nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém já disse para mim: mas Alexandre, parece que é muito fácil. Aí eu digo: sim, o mais difícil Jesus já fez. Para de ser bobo. O mais difícil Jesus já fez. Agora a gente pode levar nossa fé dando glória a Deus. Agora você vai edificar sua fé dando glória a Deus. Aí depois a gente quer questionar: não, mas os pentecostais eles dão muito glória a Deus, é muito aleluia. É por isso que é um povo avivado. Às vezes eu estou pregando isso, tem pentecostal que nem sabe disso, mas porque o princípio é bíblico, ele desfruta do resultado mesmo sem saber. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Você vai desfrutar de resultados quando praticar princípio, mesmo sem saber. Mesmo sem saber.
empolgado. Eu quero concluir isso aqui. Nós estamos numa transição. 22 ficou, 23 chegou. A pergunta que eu digo é: e você? Você está em transição? Você está em movimento? Essa é uma mensagem para encorajar a sua fé. É para dizer assim como Abraão, nós podemos viver as promessas de Deus. Por que nós podemos? E não tem como não falar dele agora. Porque Jesus é o intermediador. É porque Jesus já conquistou o que era necessário para nós. É se apossando e se apegando pela fé naquilo que Cristo fez. Não tem como nós iniciarmos um ano sem falar da obra redentiva ou da obra da redenção. Não tem como nós falarmos de ceia. Não tem como nós queremos, como igreja, comunicar algo sem a gente fazer o link justo, o link honesto, o link sensato. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Cristo é o descendente que encaminhou as promessas que Abraão recebeu lá no Antigo Testamento. E eu quero te pedir, como um servo teu, como alguém que veio aqui para servir você, além de te encorajar, que você tenha pelo menos um minuto de reflexão a despeito daquilo que nós compartilhamos agora mesmo. Enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo, Ele te convenceu de lugares e de pessoas que você precisa deixar. Não foi o pregador que te convenceu. O Espírito Santo te convenceu. E qual foi o argumento que ele usou? A promessa. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o resultado que almejamos? Porque não deixamos o que precisa deixar. Não estou só falando de deixar um objeto não, tá bom? Eu estou falando de pessoas que ficam aqui, circunstâncias, dores, traições. Alexandre, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi. Tudo bem, eu não sei não, mas eu sei que você não vai chegar em lugar nenhum se você não deixar isso. Eu sei que você não vai viver as promessas se você não perdoar. Isso eu sei. Eu estou aqui guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos. Eu sei que Deus me colocou nessa noite como um profeta encorajador, para dizer assim: as coisas politicamente podem não estar boas, mas quem sabe a sua vida não está pior que a política. Quem sabe você já desistiu faz tempo, já está sem esperança faz tempo, e a virada de ano para você foi natural, mas pela graça e a misericórdia, você veio arrastado para esse culto, e Deus está dizendo assim para você: olha, não é como está o seu corpo ou sua idade, a pergunta é: tem promessa? Feche os teus olhos por um minuto e comece a tomar as decisões que você precisa tomar. Eu já vou te dizer de antemão, daqui a um minuto eu vou te chamar aqui na frente, e se você não